Queridos, 2 Timóteo, capítulo 3. Eu não sei se você lembra, mas agora no dia 31 de outubro é celebrado o dia da Reforma Protestante e marca um evento super importante na história do cristianismo. Foi nesse dia, em 1517, que Martinho Lutero, um monge alemão, pregou as suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha. E esse gesto foi uma forma de protesto contra as práticas da Igreja Católica da época, como, por exemplo, a venda de indulgências, que estava sob a responsabilidade de Martinho Lutero, que era a venda de indulgência era um tipo de perdão dos pecados que era comprado. Lutero, ele não queria dividir a igreja. Lutero não queria transformar a igreja católica e a igreja dos protestantes. A intenção de Lutero era reformar a igreja. Mas esse movimento acabou dividindo o cristianismo em duas grandes correntes. A corrente dos nossos irmãos católicos e a corrente dos protestantes. E essa divisão, ela gerou grandes mudanças na forma de como as pessoas elas praticavam a fé e como elas enxergavam a religião, com a ideia de que cada um poderia ler e interpretar a Bíblia por si mesmo. Então essa data, ela é significativa porque ela nos faz lembrar a importância da liberdade religiosa e da busca por uma fé pessoal e uma fé verdadeira. Então a Reforma Protestante foi o mais importante movimento da igreja depois do Pentecostes. Não foi uma inovação, mas foi um retorno ao cristianismo primitivo, um retorno à doutrina apostólica. Então a Reforma Protestante, ela lançou 5 pilares de sustentação. O primeiro pilar de sustentação da Reforma Protestante é a sola scriptura. Ou seja, nós vamos falar aqui das 5 solas. Essa primeira, somente a Escritura. Os reformadores devolveram a Escritura ao seu lugar de supremacia. A segunda sola é a sola fide, que é somente a salvação, que a salvação ela não é alcançada pelas obras, nem por uma parceria entre fé e obras. A terceira sola é sola gratia, somente a graça. A salvação é uma dádiva de Deus, é um dom imerecido. Merecíamos o juízo, mas Deus nos oferece o perdão. A quarta sola é o sola Christus. A singularidade de Cristo é eloquente em toda a Bíblia. Ele não é uma verdade entre outras. Jesus é a verdade absoluta e não singular. E a quinta sola, ou quinto pilar de sustentação, é o sola Deo Gloria, ou seja, toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação, porque toda glória deve ser dada para Deus. E eu quero, nesses próximos domingos, falar dessas solas de maneira mais pontual. E hoje, então, eu quero tratar dessa primeira sola, que significa somente a Escritura. Que esse é o primeiro princípio que ensina a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Que ela estabelece que a autoridade final na vida do crente, na vida da igreja, é a palavra de Deus. Não é a tradição, não são os concílios,
não é a voz de qualquer autoridade humana. Nós vamos construir uma mensagem expositiva com base nesse conceito, explorando esses textos bíblicos e o significado prático de somente a Escritura. Por isso, aí em 2 Timóteo, que está aberto aí no versículo 16 e 17, olha aí, eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Ponto. E que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta a Timóteo, seu discípulo, ele estava em seus últimos dias. E Paulo aqui estava preparando Timóteo para continuar o ministério sem a sua presença. E ele então reafirma que a Escritura, que a palavra de Deus, é suficiente para guiar o crente em todas as áreas da sua vida. Então esse texto nos mostra, primeira coisa, que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então, a origem das Escrituras, ela não está no ser humano, mas ela está em Deus. Isso significa que as suas palavras, elas são infalíveis e elas são eternas. A inspiração garante que a Bíblia não é apenas uma coleção de escritos humanos, mas uma revelação divina. Ela garante que ela é útil, que ela tem funções práticas. Ou seja, vai dizer o texto que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa na justiça. Então não há aspecto da vida cristã que não possa ser orientado pela palavra de Deus. Quer saber como criar seus filhos melhor? Lê a Bíblia. Quer saber como ser um bom funcionário? Lê a Bíblia. Quer saber como ser um bom patrão? Leia a Bíblia. Quer saber como ser um bom líder? Leia a Bíblia. Quer saber como ser um bom cidadão? Leia a Bíblia. Quer saber como ser um bom marido? Leia a Bíblia. Quer saber como é ser uma boa esposa? Leia a Bíblia. Quer saber como ser um bom filho? Leia a Bíblia. Quer saber como é ser um bom pai? Leia a Bíblia. Toda a Escritura, ela está preparada para instruir, corrigir. E ela é suficiente para toda boa obra. A palavra de Deus não precisa de audição. A palavra de Deus não precisa de complemento. A palavra de Deus não precisa de atualização para equipar o cristão na sua jornada espiritual. Ei, a Bíblia é suficiente. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é acerca da autoridade das Escrituras. Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nessa passagem, Jesus ele está sendo tentado no deserto por Satanás e a sua resposta é direta. Ele cita as Escrituras, mostrando que a palavra de Deus tem autoridade suprema sobre todas as coisas, inclusive sobre as necessidades físicas. Jesus, ele confirma a autoridade das Escrituras, quando o próprio Cristo, ao enfrentar a tentação, ele não usa argumentos humanos ou poder divino, mas a palavra de Deus. Isso reforça que as Escrituras, elas são suficiente e tem toda a autoridade em todas as circunstâncias. Mostra que a palavra de Deus é uma fonte de vida. Assim como o pão, ele é essencial para a sobrevivência física, a palavra de Deus, ela é indispensável para uma vida espiritual. Tem um ditado que diz que você é aquilo que você se alimenta. Ou seja, eu sou um Burger King. Né? Se nós somos aquilo que nós ali nos alimentamos, eu sou a imagem do McDonald's.
pensando no campo espiritual, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se você se alimenta da palavra de Deus, você é um ser espiritual. Se você não se alimenta, se você prefere outro tipo de literatura, você vai ser qualquer outra coisa. Você vai ser um discípulo de Clarice Lispector, você vai ser um discípulo de Augusto Cury, você vai ser um discípulo de qualquer outro autor, e aqui eu não estou desmerecendo nenhum autor, eu estou só dizendo que você é aquilo que você se alimenta. A palavra de Deus ela é indispensável para uma vida espiritual. Ela sustenta o ser humano de forma que nada mais pode fazer sentido se não for através da palavra de Deus. Mas eu aprendo uma terceira verdade quando falamos dessa primeira sola, somente a Escritura. É a rejeição de tradições humanas. Rejeição da tradição ou das tradições humanas. Lá em Marcos capítulo 7, versos 8 e 9, vai dizer: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições humanas. E ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar as tradições de vocês. Abra sua Bíblia em Marcos 7, por favor. Porque esse texto é deveras importante, porque traz um alerta para nós de forma muito objetiva, que a gente, outro dia, alguém falou assim, me ligou já há algum tempo, tem alguns anos, me ligaram e falou assim: pastor, eu estou aqui com um grupo de irmãos, nós estamos aqui em casa, aqui tomando um café, e a gente está discutindo aqui quem foi que escreveu Deus ajuda com quem cedo madruga. Foi Pedro ou foi Paulo? E eu falei: minha irmã, meu irmão, Deus ajuda quem cedo madruga, não foi Pedro, nem foi Paulo que escreveu. Ah, pastor, vai dizer que foi João. Eu falei: não, minha irmã. Na verdade, isso não é bíblico. Isso é um jargão que inventaram, é um provérbio que inventaram, mas não é bíblico. E a pessoa, para não se sair mal, ela diz: pastor, não está na Bíblia, mas devia estar, né, pastor? Que é bom demais esse negócio. E aí Marcos vai dizer, olha aí para o versículo 8 e 9. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus, negligenciam a palavra de Deus e se apegam a jargões, a tradições, a provérbio dos homens. E ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Jesus aqui está repreendendo os fariseus por colocarem as tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. E ele denuncia a hipocrisia de quem substitui a palavra de Deus por regras e rituais inventados por homens. E eu falo isso da nossa igreja evangélica, tá? Não estou falando isso de nenhuma outra igreja. Porque durante muito tempo, por exemplo, que é um exemplo batista, nós batistas já excluímos pessoas por jogarem futebol. Lá no passado. Era proibido jogar bola. E disseram, numa tradição, que lá no Coliseu Romano, arrancavam a cabeça dos cristãos e usavam como bola para jogar futebol. Não existiu isso. Óbvio que existiu toda a carnificina acerca da morte de cristãos lá no Coliseu, isso ok, mas essa ideia de que a cabeça dos cristãos era usada como bola de futebol e por isso um crente não pode jogar bola, aí olha o que aconteceu hoje, graças ao bom Deus, 50 anos, 70 anos depois, uma das grandes ferramentas de missões da Igreja Batista é o futebol. Nós abrimos escolinhas de futebol nos países árabes, mandamos missionários, e lá eles, como professores de escolinha de futebol, ali eles treinam os meninos em futebol e evangelizam. Ou seja, o futebol hoje é uma ferramenta para glorificar o nome de Deus. Ou seja, não tinha nada a ver com a Bíblia, era uma tradição humana. E tradições humanas podem distorcer a verdade. Quando as tradições religiosas ou culturais se tornam mais importantes do que a Escritura, o resultado é a distorção da vontade de Deus, como, por exemplo, que mulheres lindas
que tinham uma baixa autoestima porque alguém interpretou que era proibido, era pecado cortar o cabelo. Tradição humana, não bíblica. Mas a Bíblia vai mostrar aqui a supremacia da Escritura sobre a tradição. E esse versículo que nós lemos ensina que a palavra de Deus, ela deve ser o padrão absoluto. Qualquer ensinamento, qualquer prática que não esteja de acordo com a Escritura deve ser rejeitado. Por isso, qualquer coisa que você vê em qualquer igreja, você deve ver, está na Bíblia? Se está na Bíblia, estou dentro. Se não está na Bíblia, estou fora. Qualquer igreja, de qualquer denominação, quer seja batista, quer seja tradicional, quer seja pentecostal, quer seja católica romana ou anglicana ou qualquer outra, se está na Bíblia, estou dentro. Se está fora da Bíblia, estou fora. Mas eu aprendo uma quarta verdade, que é o poder transformador da Escritura. O poder transformador da palavra. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir o espírito e juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. O autor aos Hebreus, ele estava escrevendo aos cristãos que enfrentavam perseguições e tentações de abandonar a fé. E o escritor aqui, ele lembra o poder transformador da palavra de Deus. E ele vai lembrar aqueles cristãos perseguidos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ele vai lembrar que a Escritura não é estática, não é obsoleta. Ela age no coração, ela age na mente do crente, trazendo convicção, trazendo mudança, trazendo renovação. Aqui o texto vai dizer que a palavra de Deus julga os pensamentos e as intenções do coração, que ela tem a capacidade de revelar o que está oculto dentro de nós. Somente a palavra de Deus tem autoridade e poder para nos confrontar e nos transformar. É por isso que Deus abençoa mais as intenções do que as ações. Porque às vezes as pessoas podem estar fazendo algo bom com mal intenção. Você vê hoje muito nas redes sociais, as pessoas dando dinheiro, dando algum bem para a pessoa, mas filmando ou fotografando, que a intenção ali não é fazer um bem, a intenção ali é ganhar um like para si. Porque se a intenção fosse apenas fazer um bem, não precisava filmar ou fotografar. Mas eu aprendo aqui uma quinta verdade. Eu entendo aqui sobre a suficiência das Escrituras. A suficiência. Salmo 19, versos 7 e 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aqui nesse texto, agora é o rei Davi, ele expressando a perfeição da revelação de Deus na lei. Ele exalta essa lei como o guia perfeito para a vida humana. Não é um guia pesado, porque o fardo é leve, o jugo é suave. Tem igreja, tem religiões que nos aprisionam, deixa o fardo pesado, não traz alegria, traz jugo. Mas esse texto vai dizer dessa perfeição da palavra, que a lei de Deus é descrita como perfeita, como fiel, como reta, como pura. Então não há falta ou erro das Escrituras. Ela é suficiente para restaurar a alma. Ela é suficiente para alegrar o coração. Ela é suficiente para iluminar a vida. E ela dá sabedoria aos simples. Porque não importa o nível de instrução ou capacidade intelectual, a palavra de Deus, ela tem poder de ensinar e transformar todos aqueles que a ela se submetem.
e partindo para o final, eu quero lembrar que a sola scriptura, ela desafia aos cristãos, nos desafia eu e você, a examinarem as suas vidas e as suas práticas. Se nós estamos vivendo conforme a palavra de Deus, ou se estamos permitindo que tradições humanas ou ideias culturais moldem a nossa fé. Porque dependemos da Bíblia como a nossa única regra de fé, ou quem sabe alguns estão buscando outras fontes de autoridade. Ei, meu irmão, a Bíblia é suficiente. Ela é suficiente para guiar o cristão em toda a sua caminhada, desde as decisões cotidianas até as grandes questões da sua vida. Qualquer coisa que você for fazer, a Bíblia te orienta. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu concluo. Eu finalizo dizendo que a primeira sola da reforma, que é somente as Escrituras, nos chama a retomar a autoridade exclusiva da palavra de Deus. A Escritura é a nossa única regra infalível de fé e de prática. Torno a dizer, ainda que você me ache redundante, mas eu quero apenas sublinhar de forma didática. Tudo que você vai fazer, você precisa fazer respaldado na Bíblia. Vai ouvir uma mensagem, vai ver algo que acontece numa igreja, submeta isso à palavra de Deus. Faça como os bereanos faziam quando Paulo pregava. O apóstolo Paulo pregava, o povo da cidade de Bereia ia nas Escrituras para confirmar se aquilo que Paulo estava pregando era verdade. Então submeta tudo que você ouve, submeta tudo que você vê à regra da palavra de Deus. E a partir disso, você então deve seguir ou não. Nós devemos confiar plenamente na inspiração divina e reconhecer a sua autoridade suprema sobre todas as coisas e permitir que a Bíblia transforme nossas vidas para a glória de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que possamos viver como salmista, declarando que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como diz o salmista no Salmo 119, verso 105. A tradição humana, ela tenta desvirtuar tudo aquilo que é de Deus. Hoje, se a gente perguntar a qualquer pessoa na rua o que é o dia 31 de outubro, algumas pessoas a primeira coisa que vão pensar é no Halloween. Nas escolas vão ser trabalhado Halloween. Algumas vão mudar o nome, mudar a forma, mas continuar trazendo a festa para esse sentido. Bom seria se nas escolas, no dia 31, eles pudessem lembrar as 5 solas para os nossos filhos. Porque um dia perguntaram à esposa do pastor Billy Graham, aonde aconteceu o siso, o racha, que a América começou a cair numa decadência. E ela disse, foi quando começaram a tirar as Bíblias de dentro das escolas. Se não bastasse as escolas não terem mais Bíblia, hoje também muitos lares não têm mais as Escrituras Sagradas. Traga de volta a Bíblia para sua casa. Leia com seus filhos. Inculque nos seus filhos a palavra de Deus, para que quando ele chegar na faculdade, ou chegar na sua vida pessoal e que não estiver você próximo, e ele precisar tomar uma decisão, a decisão que ele tomará, ele trará à memória aquilo que a palavra de Deus diz, e com certeza ele não errará em suas decisões, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos
caminhos. Amém? Que Deus te abençoe.